Bom, primeiro, não é usual a troca do técnico entre o jogo da ida e o jogo da volta. Ainda mais se o jogo da ida não foi uma derrota, né? Não foi uma derrota, mas o Corinthians decidiu trocar e acho que, pelo que a gente apurou, ouviu para lá, teve também um efeito Tite nessa altura. Lembrando que quando o Corinthians entrou em campo contra o Fortaleza semana passada, o Tite estava embarcando para o Rio de Janeiro, lembra? E a imprensa estava esperando o Tite no mesmo momento. E o Gilmar Veloz estava na Neoquímica Arena, que é o empresário do Tite, um monte de coisa. Só que o corintiano foi dormir sonhando com o Tite e acordou com o Mano. Embora, em tese, o Mano Menezes seja um técnico capaz de, na partida de volta contra o Fortaleza, em que o empate não é um desastre, porque o Corinthians tem um grande pegador de pênaltis, o Cássio, embora o Mano Menezes tenha essa característica de armar um time cauteloso, que não se exponha diante da empolgação do Fortaleza, me chamou muito a atenção e de uma forma negativa primeiro, o despreparo da direção e também do Mano em relação a o que seria a estreia dele contra o São Paulo. Então, depois de uma apresentação firme, com planos para os 2 jogos e tal, a descoberta que o Mano estava suspenso. A descoberta, depois que o nome vai para o BID. Nem o Mano, nem o Corinthians sabiam disso. E mais do que isso, o que a comissão técnica do Mano Menezes fez com o time para o jogo com o São Paulo. Aquilo me surpreendeu. Porque colocar o time quase todo reserva não é a questão. A questão é, sabendo como o São Paulo joga, e hoje todo mundo no Brasil sabe como o São Paulo joga, sabendo a escalação do São Paulo do Dorival, sabendo que ia enfrentar o Morumbi lotado contra, o Corinthians foi com um sistema, um suicida, né? Com o Cantilho de volante, como a nossa companheira Maria Luiz sempre fala, o Cantilho não é volante, com 2 volantes no banco, o Cantilho para marcar o Lucas. O meio de campo do Corinthians jogou contra o São Paulo era um tipo a tempo, contrariando um pouco a história, digamos, do Mano Menezes. E isso me surpreendeu. E eu só estou falando isso porque eu temo pela estratégia do Corinthians logo mais contra o Fortaleza. Eu não tenho mais a segurança com esse new Mano Menezes que o Corinthians possa ter um time fechado, competitivo, atento aos detalhes. Porque ele poderia ter feito isso mesmo com reservas das reservas contra o São Paulo, e não fez. E o São Paulo teve a vida facilitada demais. O ambiente que o Corinthians vai enfrentar hoje é mais ou menos o ambiente que o Corinthians inventou no sábado no Morumbi. Né? A despeito de uma cisão, que eu acho que aí o Fortaleza corre um risco, uma cisão em péssima hora da direção do Fortaleza com as torcidas organizadas que brigaram na Neoquímica Arena. Isso pode ter uma selada, influência. Você viu isso? Como é que é? A paz foi selada entre as leões da torcida uniformizada e a jovem garra tricolor. Eles selaram a paz hoje. Isso. Numa então, tentativa desesperada de levar o time à final inédita, né? Mas a ruptura do presidente do Fortaleza com as organizadas pode significar falta de instrumento musical, falta de faixa, que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas inevitável no Brasil provoca um clima e um ambiente no estádio de futebol. Só as organizadas conseguem fazer isso. Então, esse é uma incógnita. A incógnita do Fortaleza é se o ambiente será o mesmo, maravilhoso das outras partidas. A incógnita do Corinthians é a estratégia e a escalação do Corinthians. Né? Porque é a primeira vez que o Mano vai colocar o time e as pistas dadas no jogo com o São Paulo não foram muito boas. E acho que simplesmente esperar. Se o Corinthians for simplesmente esperar acabar o jogo em 0-0 para o Cássio definir na disputa por pênaltis, será mais ou menos a tarefa do Botafogo nessas rodadas todas restantes do Brasileiro. Simplesmente esperar a hora chegar não basta. O Corinthians vai ter que fazer alguma coisa para sair classificado, para disputar a final, possivelmente contra a LDU. Você entende que o Fortaleza é favorito, né, Mauro?
Sim, já foi melhor aqui em São Paulo, né? Logo no começo do jogo, o Fortaleza se colocou no campo de ataque, começou a pressionar, o Corinthians fechadinho ali. Eu acho que vai ser parecido, né? Provável que seja parecido. O Corinthians tem jogadores mais caros, de mais nome, mas o Fortaleza tem um time melhor, né? Um trabalho, obviamente, mais longevo. Poderia ter vencido, teve questões de arbitragem também, que geraram reclamações, acho que até pertinentes. O Fortaleza acho que tem uma chance teoricamente maior. O Corinthians teve jogador fechadinho se defendendo. Mano Menezes adora, né? A cara dele esse jogo, todo mundo fechadinho atrás, defendendo. Quem sabe um 0x0, a área gosta. Nossa, hoje ele vai estar lá. Não, era o Sidney que estava lá no sábado. Hoje é o próprio Mano. Hoje é o Mano amarra mesmo, numa... né? Então, acho que vai ser assim o jogo. O que você acha, Júlio? Eu também tô com os amigos. O Fortaleza é mais time do que o Corinthians, com Mano, sem Mano, com Luxemburgo, com o Cuca, com o Lázaro, com todo mundo que passou pelo Corinthians. O Fortaleza é mais time do que o Corinthians. É muito mais bem treinado. Tá há 3 anos já, o Vojvoda? 2 anos, quase completando 3, né? Completando 3 no final do ano. Quase 3 anos do mesmo técnico, bom técnico. O Fortaleza é o time do Brasil que menos sente quando joga de time titular, quando troca de titular para reserva, né? Você vê, a rodada desse final de semana foi muito emblemática nesse sentido, né? O Palmeiras vai jogar com o time reserva. Inter, time reserva. Fluminense, time reserva. Fortaleza, time reserva. Tá tudo certo. Tem padrão, um time bem treinado, né? Você nem sabe, às vezes, se algum jogador do time, do suposto time reserva, não deveria estar entre os titulares. Por exemplo, entre Pikachu e Marinho, sinceramente, tenho sérias dúvidas de quem é melhor pro Fortaleza que jogue. E essa é uma dúvida importante para hoje, né? Se o Marinho vai ter condições ou não. Se ele não jogar, joga o Pikachu. Eu acho, sinceramente, que o Fortaleza foi bem prejudicado pela arbitragem em Itaquera. E o que eu espero do jogo de hoje é um jogo em que o Fortaleza domina o jogo. Se o Corinthians vai conseguir achar um gol em contra-ataque, arrastar para pênaltis, aí pode acontecer, claro que pode acontecer. O fator surpresa, como disse o Arnaldo, tá com o Corinthians. Né? O Corinthians, até anteontem, a gente sabia do que o Corinthians era capaz. Agora, pode ser que o Mano invente alguma coisa ali. E que não precisa dar certo por 90 minutos, pode dar certo por 10. Se der certo por 10 minutos o time faz 1-0, você já muda completamente a dinâmica do confronto. Eu fiquei muito curioso com as escalações do Fagner e do Maicon contra o São Paulo. Porque a impressão que eu tive é que o Mano... né? Gil e Maicon. Né? O Gil e o Maicon. Gil e o Maicon. O Fagner não, perdão, isso. Gil e o Cássio, óbvio, né? Mas o Cássio, não há dúvida, né? Mas o Gil ter jogado foi muito estranho para mim. E o Maicon, para mim, me dá uma dica de que será que o Maicon tá para todos os jogos assim? Ou será que o Mano vai escalar um outro time? Para mim, eu fico ressabiado. Porque quando o cara quer escalar o time reserva e bota um suposto titular entre os reservas, é que talvez esse cara não vai ser titular. Vamos ver.